Vamos agora começar a nossa aula de circunferências e cônicas. As cônicas, conhecidas como elipses, hipérboles e parábolas, são curvas que podem ser representadas no plano cartesiano e cuja a propriedade obedecida pelos seus pontos pode ser descrita por meio de uma equação de duas variáveis. Por que recebe esse nome de cônicas? Porque a elipse, a hipérbole, a parábola e a circunferência são figuras que podem ser obtidas através de cortes em um cone, por isso se chamam cônicas. Vamos estudar primeiro a circunferência. A circunferência é uma representação que vocês já estão acostumados a ver, mas agora nós iremos colocar ela no plano cartesiano. Então, qual que é a definição da circunferência? É uma figura geométrica pertencente ao plano que é constituída pelo conjunto de todos os pontos equidistantes, ou seja, igualmente distantes, de um ponto fixo desse plano. Mas quem será esse ponto fixo? Bem, o ponto fixo, no caso, nós chamamos aqui pela letra C. Então, este ponto C é um ponto fixo no plano. E o que esse ponto C representa quando eu olho para a construção dessa circunferência? Este ponto C representa o centro da circunferência. E quais são as coordenadas deste ponto C? Ou seja, qual é a localização do ponto C para o eixo x e para o eixo y? As coordenadas do ponto C são 2 para x e 1 para y. Quais são os principais elementos dessa circunferência? Então, o que eu preciso basicamente ter para conseguir construir uma circunferência? Você precisa da medida do raio e das coordenadas do centro. Lembrando, o que é o raio? O raio é a distância que vai do centro da sua circunferência até uma das extremidades. Também é conhecido como a metade do diâmetro, que é quando você liga uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro. Nesse caso, qual é a medida do raio? Bem, nessa representação que nós temos, a medida do raio é igual a 2 unidades. Sobre a circunferência, nós já sabemos que os elementos são as coordenadas do centro, que nesse caso eu coloquei A para x e B para y, e a medida do raio. A equação reduzida da circunferência é representada da seguinte maneira: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Essa equação reduzida da circunferência pode ser obtida através do cálculo de distância de um ponto a outro, conteúdo que nós já estudamos. Vou fazer um exemplo de exercício com vocês. Ali nas caixinhas amarelas eu tenho anotado a equação reduzida da circunferência, que estava no slide anterior, e quais são os dados necessários que eu preciso, que são as coordenadas do centro e a medida do raio. Ou seja, a partir dessa equação, poderemos encontrar todos os pontos pertencentes à circunferência. Se olharmos para o exemplo, temos as coordenadas do centro e a medida do raio. Bem, o centro se encontra na origem do plano, portanto, o centro é de coordenadas 0 e 0. E o raio, que é a distância do centro até uma das extremidades, nesse caso, equivale à raiz quadrada de 3. E qual é a equação reduzida da circunferência? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Quem é o A? O A é a abscissa do centro, ou seja, o valor de x
na coordenada do centro. Então, o A equivale a 0. Quem é o valor de B? O B é o valor da ordenada do centro, ou seja, y de C, que equivale também a 0. Qual é a medida do raio? Eu sei que o raio é raiz quadrada de 3. Vamos agora, então, substituir esses valores na equação. Substituindo A, B e R. Ficará da seguinte maneira: x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado. Simplificando e resolvendo o que está dentro do parênteses, todo e qualquer número menos 0 equivale a ele mesmo. Então, x menos 0 equivale a x. Então, ficaremos na primeira parte com x ao quadrado. Esse será o nosso primeiro termo. O segundo termo será y menos 0 ao quadrado. Resolvendo essa conta, y menos 0 equivale a y. Então, ficaremos com y ao quadrado. E raiz quadrada de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes raiz de 3, que equivale a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, essa daí é a resposta. Esta é a equação reduzida da circunferência exemplificada na figura ao lado. Ou seja, se você substituir o x, por exemplo, por 1 e resolver essa conta, você encontrará o valor de y que pertence à circunferência aonde o x é igual a 1. Você conseguirá encontrar todos os pontos que pertencem à circunferência, que são os pontos que representam esta linha azul. Vamos agora para um outro exercício de circunferência. Nesse exercício, eu estou pedindo a mesma coisa, a equação reduzida da circunferência. Então, eu sei que os dados necessários são as coordenadas do centro e a medida do raio. As coordenadas do centro, eu sei que são a mesma, ou seja, o centro se localiza na origem do plano cartesiano, de coordenadas 0 e 0. Mas nesse caso, nós não temos a medida do raio, que é a distância do centro até uma das extremidades. Para encontrar a medida do raio, podemos fazer o que nesse caso? Nós podemos deslocar esta parte da circunferência que poderá nos auxiliar a encontrar a medida do raio. Bem, se a medida do raio é a distância do centro até uma das extremidades da circunferência, eu sei que o ponto P se encontra na extremidade da circunferência. Portanto, a distância do ponto C ao ponto P representa o raio. Para resolver isso, você pode recorrer a dois métodos: calcular distância entre dois pontos ou então aplicar o teorema de Pitágoras. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Eu sei que a medida de um dos catetos, que é o cateto que está apoiado no eixo x, equivale a quantas unidades? 3. A medida do outro cateto, apoiada no eixo y, equivale a quantas unidades? 4. E quem é o raio? O raio é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Aplicando no teorema de Pitágoras, ficará 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Resolvendo essa conta, 3 ao quadrado equivale a 9, 4 ao quadrado equivale a 16. 9 mais 16 é igual a 25. Eu sei que o oposto de potência é raiz. Então, se eu tenho 25 é igual a r ao quadrado, a operação inversa da potência, sendo raiz, ficará da seguinte maneira: r é igual a raiz quadrada de 25, e raiz quadrada de 25 equivale a 5. Na verdade, o resultado de uma raiz quadrada é sempre positivo e negativo, então seria mais ou menos 5. Mas como estamos falando de uma distância e ela nunca pode ser negativa, eu vou considerar somente o positivo. Raio igual a 5. Agora sim, vou aplicar esses valores na minha equação. Então, para retomar, qual é o valor de A? A é o valor da abscissa do centro, ou seja, o valor de x
na coordenada do centro. Então, A equivale a 0. O B equivale ao valor da ordenada do C, do ponto C, que representa meu centro. Então, também será 0. E o raio é igual a 5. Substituindo na equação, ficará da seguinte maneira: x menos 0 mais y menos 0 igual a 5. Tudo isso ao quadrado. X menos 0 eu sei que dá x, e y menos 0 eu sei que dá y. Então, ficará da seguinte maneira: x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, que é o resultado de 5 ao quadrado. Nesse próximo exemplo, podemos observar que o centro da circunferência não se encontra mais na origem do plano cartesiano, ou seja, o centro da minha circunferência não tem mais de coordenadas 0 e 0. Quais são agora as coordenadas do centro? As coordenadas do centro são 2 para x e 1 para y. E a medida do raio eu também desconheço. Então, como que eu vou fazer para localizar a medida do raio? Vocês já sabem que o raio é a distância do centro até uma das extremidades. O único valor que eu tenho diferente do 2 para x e 1 para y, que são as coordenadas do centro, é este 5 que está localizado no eixo x. E eu sei que esse 5 também está na extremidade da minha circunferência. Então, eu consigo fazer um triângulo retângulo para tentar localizar a medida do raio. Bem, nesse triângulo retângulo, eu sei que um cateto mede 1, que é o que está representado pelo eixo y. E o outro cateto? O outro cateto será 5 menos 2, que são os valores do eixo x, que é igual a 3. Agora, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor da hipotenusa, que representa o raio desta circunferência. Então, quem são os catetos? 1 e 3. Então, a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Resolvendo as potências, 1 ao quadrado equivale a 1, 3 ao quadrado equivale a 9, e raio ao quadrado eu permaneço. 1 mais 9 é igual a 10. O oposto de potência é raiz. Portanto, teremos o raio é igual a raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10 não dá para simplificar fatorando em números primos. Portanto, eu vou deixar como raiz quadrada de 10. Agora sim, eu já posso substituir na equação reduzida da circunferência. Mas agora, quem é o A? Qual é o valor do A? Lembrando, o A é o valor de x no ponto C. Portanto, A será agora igual a 2. E o valor de B? B é igual a 1. E a medida do raio, que é a raiz quadrada de 10. Substituindo na equação, como vocês acham que vai ficar? Façam uma pausa no vídeo e tentem resolver. Muito bem. A princípio, vocês só irão substituir os valores encontrados, ficando da seguinte maneira: x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado. X menos 2 ao quadrado, se você quiser resolver, você precisa aplicar a distributiva, pois vai ficar x menos 2 vezes x menos 2. Mas em equação reduzida de circunferência, nós não resolvemos, nós deixamos ela nessa mesma estrutura. A única coisa que iremos resolver é o raiz quadrada de 10 ao quadrado, que dá quanto? Dá 10. Então, essa daí é a resposta da equação reduzida da circunferência. Muito bem. Então, nós vimos aqui qual é a equação reduzida da circunferência, como encontrar o valor do raio quando você não tem, substituir na equação e encontrar a equação reduzida da circunferência. Vamos agora para a próxima construção, que é da elipse. Bem, a definição da elipse é o conjunto de pontos em um plano
cujas distâncias de dois pontos fixos no plano apresentam uma soma constante. Os pontos fixos são chamados de F1 e F2 e são os focos da elipse. E a distância entre eles é sempre 2 vezes c. E a soma constante é a medida do eixo maior, que é 2 vezes a. Antes de eu explicar essa definição para vocês, eu vou mostrar uma construção da elipse. Essa construção da elipse é obtida pelo método do jardineiro. Vocês podem verificar que nós temos dois pontos fixos que não se movem. Esses dois pontos fixos são os focos da nossa elipse, que chamamos de F1 e F2. A distância entre esses dois pontos fixos é sempre chamada de 2 vezes c. Você pode verificar que essa cordinha vermelha nunca altera de tamanho. Bem, temos aí então a representação de uma elipse, onde o seu eixo maior coincide com o eixo x. Quais são os elementos da elipse? Os elementos da elipse são F1 e F2, que são os focos, e a distância entre eles chamamos de distância focal, e é sempre representado por 2 vezes c. O, que tem coordenadas XO e YO, é o ponto médio do segmento F1 e F2, ou seja, é exatamente a metade da distância entre os focos. Este O é a origem da nossa elipse. A1, A2, B1 e B2, que se encontram nas extremidades, são os vértices da elipse. O eixo maior é a distância de A1 até A2, e nesse caso é representado por 2 vezes A. E o eixo menor é a distância de B1 a B2, nesse caso representado por 2 vezes B. É muito importante que vocês tenham esse desenho desse triângulo retângulo dentro da sua elipse. Para fazer ele, vocês vão da origem da elipse até um dos vértices que não seja o mesmo que contém o foco. Então, o vértice da minha elipse que não possui o foco é o vértice B. Se a gente olhar para o vértice A, eu tenho nesta mesma linha o foco. Então, vocês vão fazer o triângulo retângulo da seguinte maneira. Vocês vão da origem até o foco e de um dos focos até um dos vértices que não contém o foco. E aí você tem o seu triângulo retângulo. No caso da elipse, sempre quando construímos esse triângulo retângulo, a hipotenusa representa a medida de A. E vocês podem verificar que essa medida de A, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, também é a mesma medida do centro da elipse até o vértice do eixo maior. Ou seja, esta medida aqui, que é a hipotenusa do meu triângulo retângulo, tem a mesma medida do centro até o vértice do eixo maior. Esses dois têm a mesma medida que é A. Até o eixo menor, essa distância é sempre representado pela letra B e até o foco é sempre representado pela letra C. Isso vai ser muito importante para nós definirmos a equação reduzida da elipse. Existem alguns conceitos da elipse que eu não vou abordar nessa videoaula, como, por exemplo, a excentricidade. Vocês possuem essas informações no caderno do aluno. Qual é, então, a equação reduzida da elipse de centro na origem e o maior eixo pertencente ao eixo x? Então, aqui é o centro da elipse e está na origem do plano, ou seja, a sua coordenada é 0 e 0. O eixo maior pertence ao eixo x. A equação reduzida desta elipse é x² dividido por a² mais y² dividido por b² igual a 1. Quem é a e b?
Lembra que precisamos para isso fazer o nosso triângulo retângulo. Então, teremos um triângulo retângulo aqui, onde a distância de A é a distância do centro até o vértice A, ou então é a distância da hipotenusa no triângulo retângulo, que é a distância do foco até o outro vértice que não pertence ao foco. E quem é B? B é a distância do centro até o vértice do eixo menor. Eu vou fazer um exemplo com vocês, para vocês verem que a aplicação não é tão difícil. Vamos somente abordar esse tipo de equação, porque existem outras. Existe a equação reduzida da elipse quando ela não está com o centro na origem do plano cartesiano. Bem, a sua elipse pode estar também com o seu eixo maior no eixo y, que é esse o caso. Então, qual que é a diferença na equação reduzida quando o eixo maior está no eixo x e quando o eixo maior está no eixo y? Você só vai mudar os denominadores da sua fração. Se no eixo x você começa com a no denominador da primeira fração, quando está no eixo y, você vai começar com b. Então, você só vai alterar os denominadores na sua equação reduzida. Aqui, no caso, se eu quisesse desenhar o meu triângulo retângulo, como eu faria? Eu faria, por exemplo, aqui dá para fazer até 4 triângulos retângulos, tá? Todos vão estar corretos, mas eu vou fazer um para vocês entenderem. Eu vou ligar o centro com o foco e o foco com o vértice do eixo menor. Então, aqui eu faria o meu triângulo retângulo. Qual seria o valor do A? O A seria a distância da hipotenusa, ou então a distância do centro até o vértice do eixo maior. Voltando no meu triângulo retângulo, qual seria a medida de B? B seria a distância do centro até o eixo menor. E qual seria a medida de C? A distância do centro até o foco. Vou fazer um exercício com vocês para vocês entenderem que não é tão complicado. As únicas informações que eu preciso para encontrar a equação reduzida de uma elipse, onde o centro dela se encontra na origem do plano cartesiano, são os valores de A e B. É só isso que vocês vão precisar. Nesse caso, então, lembrando, desenhe meu triângulo retângulo, ligando o centro ao foco e o centro ao vértice do eixo menor. Se eu tiver que colocar aqui os valores de A, B e C, quem seriam? Bem, a distância do centro ao eixo menor, até o vértice que pertence ao eixo menor, é sempre B. A distância do centro ao foco é sempre C. E a hipotenusa, aqui no caso, é sempre A. Lembrando que o valor de A, você pode encontrar ele de duas maneiras. Através da hipotenusa desse triângulo retângulo ou da distância do centro até o vértice do eixo maior. Então, olhando para esta figura aqui, para esse triângulo retângulo, quais são as medidas que eu conheço? Vocês conhecem o valor de B e o valor de A, porque são só esses dois que eu preciso. O valor de A eu não conheço, que vai ser representado pela hipotenusa, ou então a distância do centro até o vértice do eixo maior, mas eu também não tenho essa medida. Mas a medida de B eu possuo, que é a distância do centro até o vértice do eixo menor, que é a raiz quadrada de 5. Então, eu vou pegar esse triângulo retângulo e vou colocar as medidas que eu conheço. Eu sei que o B é este cateto, este outro é o C e a hipotenusa é o A. Lembrando, o B é a distância do centro até o vértice do eixo menor. C é a distância do centro até o foco. E o A é a distância da hipotenusa do triângulo retângulo ou então do foco até o vértice do eixo menor, ou ainda posso dizer que o A é a distância do centro até o vértice do eixo maior. Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Eu sei que a medida de B é raiz quadrada de 5. Eu sei que a medida de A é o que eu estou tentando encontrar, que é a minha hipotenusa. E essa medida de C, que é a distância do centro ao foco, eu posso verificar aqui no desenho. A distância do centro da elipse até o foco
equivale a 3 unidades. Então, o C equivale a 3. Resolvendo essa conta, eu terei 5 mais 9 igual a A ao quadrado. 5 mais 9 é igual a 14. O oposto de potência é raiz. Então, agora eu conheço o valor de A e eu só preciso de A e B para substituir na equação reduzida. Lembrando, qual é a equação reduzida nesse caso, onde o eixo maior pertence ao eixo x? Essa daqui é a equação reduzida, que é a mesma que eu tenho escrita dentro desse retângulo amarelo. Vou substituir o A por raiz quadrada de 14, o B por raiz quadrada de 5. Substituindo na equação, como será que vai ficar? Lembrando, x e y vocês nunca vão substituir. A gente vai substituir A e B. A eu substituo por raiz quadrada de 14 e B eu estou substituindo por raiz quadrada de 5. Bem, uma raiz quadrada elevado ao quadrado, eu posso simplesmente simplificar. Eu sei que raiz quadrada de 14 ao quadrado é igual a 14. E raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a 5. Essa, então, é a equação reduzida. Acabou. Vamos para outro exemplo? Agora eu vou colocar a nossa elipse com o centro na origem ainda, mas o eixo maior agora pertence ao eixo y. Eu vou falar que a minha elipse está em pé nesse caso. Então, o que mudou na minha equação reduzida? Os denominadores. Em vez de eu começar por A, agora eu vou começar por B. Mas quais dados eu ainda preciso? A e B. Isso não mudou. Bem, desenhei meu triângulo retângulo, mas aqui eu não tinha um foco. Você vai colocar o foco em um lugar qualquer só para você conseguir construir o seu triângulo retângulo para ficar mais fácil, tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei que o meu foco ficaria localizado mais ou menos aqui. Se você colocar mais para baixo ou mais para cima, não tem problema. Você só não pode colocar o foco nesse eixo X, porque o foco sempre estará localizado no eixo maior, que no caso pertence ao eixo Y. O valor de A é a distância do centro até o vértice que se encontra no eixo maior. Então, eu sei que o meu A aqui equivale a 5. Ou então, eu saberia que o A equivale a essa hipotenusa aqui. Eu já sei que aqui, então, eu também tenho 5 unidades. O valor de B vai do centro até uma das extremidades. Qual extremidade? Aquela onde se encontra o eixo menor. Então, o valor de B vai do centro até o vértice do eixo menor. Então, quanto equivale o B aqui? O B é igual a 4. Então, nesse exercício, nós não iremos precisar aplicar o teorema de Pitágoras, já temos todas as informações necessárias. Essa é a equação reduzida, então eu vou substituir esses valores de A e B na equação. Só lembrando que agora eu começo sempre com o B, porque o seu eixo maior está apoiado no eixo Y. Então, eu vou substituir B por 4 e A por 5. Ficará da seguinte maneira. E vou resolver somente essas potências, ficando com 16 e 25. Então, a equação reduzida desta elipse é x ao quadrado dividido por 16 mais y ao quadrado dividido por 25 igual a 1. Você não faz mais nada, você pode parar aí. Já temos a equação reduzida. Vamos falar agora da hipérbole. Essa é a definição da hipérbole. É o conjunto de pontos em um plano cujas distâncias de dois pontos fixos no plano apresentam uma diferença constante. Esses pontos fixos ainda são os focos, mas agora são da hipérbole. E a distância entre eles é 2c. Então, reparem que a distância focal, a distância entre os focos, não vai mudar de letra, ainda é 2c. A diferença constante é a medida do eixo real, que é 2 vezes o A. Eu já vou explicar. Vamos primeiro ver a construção de uma hipérbole.
Temos aí então os dois focos, F1 e F2. E vocês estão vendo a construção da hipérbole. Então, quando ele fala a respeito da diferença constante, diferença é uma conta de menos. Então, se você pegar esta linha que ele está fazendo com o giz branco, qualquer ponto dessa linha e fizer a distância deste ponto até o F2 e a distância deste ponto até o F1, um menos o outro, será sempre o mesmo número, é uma constante. Eu vou explicar isso para vocês no próximo slide. Muito bem, aí está a construção da nossa hipérbole. Se você olhar nesse cone que fica no canto superior direito, você pode ver da onde vem essa construção da hipérbole quando eu faço os cortes no cone. Temos aqui agora uma hipérbole representada num plano cartesiano. Quais são os seus elementos? Os focos F1 e F2, que tem uma distância equivalente a 2 vezes c. E o C agora vai ser a medida da minha hipotenusa nesse triângulo retângulo. Aqui eu tenho as coordenadas do centro da minha hipérbole, que eu marquei como sendo XO e YO, e também é o ponto médio do segmento F1-F2, ou seja, o centro da minha hipérbole se encontra sempre à mesma distância de F1 e F2. Temos agora somente dois vértices, A1 e A2. E aqui onde esses vértices se encontram, a distância entre eles é chamada de eixo real. E este outro é o eixo imaginário. Esse eixo imaginário é obtido através da construção das assíntotas da hipérbole, que são duas retas de apoio. Nós não iremos tratar esse assunto nestas aulas. Quando vocês forem construir o triângulo retângulo, não vai ficar tão difícil lembrar, porque vocês sabem que a distância do centro até o vértice é sempre A. Quando a gente falava da elipse, era até o vértice do eixo maior. Aqui eu só tenho um vértice, então essa daqui, essa distância representada pela letra A. No caso, a minha hipotenusa é representada pela letra C e a distância do centro até o B, que pertence à assíntota, que é o eixo imaginário, é representado pela letra B. O que vocês precisam saber com relação a essa definição? Se eu pegar um ponto qualquer, então vamos fazer um exemplo. Vamos supor que aqui, neste arco da hipérbole, eu pego um ponto. Então, o que eu quero dizer quando eu falo que a distância de dois pontos fixos no plano apresenta uma diferença constante? Então, se você pegar um ponto aqui qualquer e calcular a distância deste ponto até F2 menos a distância deste ponto até F1, o valor que você vai encontrar é o mesmo se você pegasse qualquer outro ponto desta hipérbole, indiferente do ramo. Então, se eu pegar esse outro ponto aqui, que está bem mais distante, calcular a distância dele a F1 e fizer menos a distância dele a F2, o resultado será o mesmo se eu tivesse pego aquele primeiro ponto. Qual é a equação reduzida da hipérbole? De centro na origem, que é o único que iremos tratar quando a hipérbole está com o centro na origem do plano cartesiano e o eixo real está apoiado no eixo x. Para vocês não se confundirem, pensem sempre assim: o vértice da sua hipérbole vai estar no eixo x, tá? Então, a equação reduzida dessa hipérbole será representada da seguinte maneira: x ao quadrado dividido por a ao quadrado menos y ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 1. Qual que é a diferença entre a equação reduzida da elipse e da hipérbole? Na elipse, entre uma fração e outra, nós temos sempre o sinal de mais, e na hipérbole temos sempre o sinal de menos. Tá, mas e se o eixo real não pertencer ao eixo x e pertencer ao eixo y? Será que o que muda é a parte de baixo da fração, ou seja, é o numerador da fração que nem na elipse?
Bem, agora o que muda será o numerador das frações. Então, quando você tiver o vértice da sua hipérbole apoiada no eixo y, você vai começar escrevendo a primeira fração com o numerador y ao quadrado. A parte de baixo, ou seja, os numeradores, não se alteram. São a e b do mesmo jeito. Quem se altera agora são os numeradores. Mas vamos fazer um exemplo para vocês verem como fica na prática. Então, vejamos. Nesse caso, o vértice da minha hipérbole está apoiado no eixo x. Portanto, essa daqui é minha equação reduzida. X ao quadrado dividido por a ao quadrado menos y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Os dados que eu preciso ainda são a e b. Então, aqui nós fazemos o nosso triângulo retângulo e tentamos determinar quais são os valores de a e b. Então, o valor de a é a distância do centro até o vértice da hipérbole. Mas aqui no caso, eu não tenho essa medida, mas a medida de b eu possuo, que aqui está indicada como 3. Então, vou construir o meu triângulo retângulo. Vou indicar nele as medidas de A, B e C, sendo a distância do centro até o vértice, portanto, este cateto aqui de baixo. B, a distância do centro até o vértice do eixo imaginário, ou seja, aquele que não pertence à hipérbole. E C, que é a distância da hipotenusa, ou seja, de A até B, do vértice A ao vértice B. Ou ainda eu posso dizer que o C é a distância do centro até o foco. Bem, então podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Quais dessas medidas vocês possuem? Vocês possuem a medida de B, que equivale a 3, e não possuem a medida de A. Mas essa medida de C, aí você pode me dizer, professora, se eu quero aplicar no teorema de Pitágoras 3 valores de 3, eu não conheço 2, isso não me leva a nada. Está correto. Mas aqui você conhece o valor de C, porque C é a distância do centro até o foco. Então, eu sei que o C equivale a 4. Aplicando, então, no teorema de Pitágoras, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Este 9 que está somando, operação inversa, subtrair. Então, vai ficar ao quadrado igual a 16 menos 9. 16 menos 9 igual a 7. O oposto de potência é raiz. Agora, então, eu tenho o valor de A para substituir na equação reduzida da hipérbole. A eu sei que é raiz de 7, B eu sei que equivale a 3. Substituindo na equação, então vou trocar este A por raiz de 7 e este B por 3. Ficando da seguinte maneira. Resolvendo somente esses denominadores, raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7 e 3 ao quadrado é 9. Essa é a resposta final. Agora, nós iremos fazer um exercício onde a nossa hipérbole está com o eixo real apoiado pertencente ao eixo y. Este caso aqui. Então, se nós quisermos fazer o nosso triângulo retângulo, vocês podem observar agora que nós, assim como o outro exemplo, vocês não têm o valor de B aqui no eixo X, tá? Então, você pode colocar num lugar qualquer. O A, que é a distância do centro ao vértice, ou seja, aquele que pertence ao eixo real, equivale a 2. O B é a distância do centro até este vértice aqui que está no eixo imaginário. E esse B eu não possuo o valor dele. Bem, o nosso triângulo retângulo ficaria da seguinte maneira. Essa medida aqui é a medida de quem? Essa é a medida de A, porque é a distância do centro até o vértice, que é aquele que está localizado no eixo real. Esta medida aqui embaixo é B, e esta medida da hipotenusa é C. Vocês se lembram que o C é a distância do centro até o foco? Então, eu sei qual o valor de C. O C equivale a quanto? Qual que é a distância do centro ao foco?
é 5. Aplicando no Teorema de Pitágoras, A vale 2, B eu não sei, e C, que é a distância da hipotenusa, ou então do centro ao foco, equivale a 5. Resolvendo essas potências, eu tenho 4 mais b ao quadrado é igual a 25. Esse 4 está somando, operação inversa, subtrair. Então, b ao quadrado será igual a 25 menos 4, que equivale a 21. O oposto de potência é raiz. Agora, eu posso substituir na minha equação reduzida. Eu já conheço o valor de A, que é 2, e já determinei o valor de B, que é a raiz quadrada de 21. Substituindo na equação, ficará da seguinte maneira: y ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, menos x ao quadrado dividido por raiz de 21 ao quadrado é igual a 1. Resolvendo essas potências, eu terei 4 e 21 nos denominadores. É só isso. Vamos falar agora da última construção, que é a parábola. A parábola, vocês estão habituados a ver ela quando se trata principalmente de equações e funções. Bem, o que é a parábola? É o conjunto de pontos em um plano que são equidistantes, ou seja, têm a mesma distância de um ponto fixo e de uma reta fixa dada no plano. Esse ponto fixo é chamado de F e ele é o foco da parábola. A reta de apoio é chamada de reta diretriz, representada pela letra D. P é a distância entre F, que é o ponto fixo, que é o foco da parábola, e D, que é a reta diretriz. E ela é chamada de parâmetro. Vamos ver a construção e eu já falo um pouco mais a respeito dos elementos com vocês. Então, aí vocês têm um ponto fixo, que é o foco da parábola, representado pela letra F. E a reta diretriz, que é esta reta de apoio, é a base desta lousa. Muito bem. Então, quais são os elementos da nossa parábola? Você tem um foco, representado pela letra F, um vértice, representado pela letra V, a reta diretriz, o parâmetro, que é a distância entre a reta e o foco, e você tem também esta reta VF aqui, que é a distância do vértice ao foco. E nós chamamos também de eixo de simetria da parábola. Ou seja, eu sei que a representação que eu tenho acima e abaixo desse eixo é a mesma. É como se eu tivesse um espelho aqui no meio, tá? O que projeta em cima é a mesma coisa que está sendo projetada na parte de baixo. Quando a gente fala a respeito de conjunto de pontos em um plano que são equidistantes de um ponto fixo e de uma reta dada fixa. O que significa? Se você pegar qualquer ponto representado nesta parábola e calcular a distância dele à reta diretriz e ao foco, você vai ter sempre o mesmo valor. Então, se eu pegar outro ponto aqui e calcular a distância deste ponto à reta diretriz e ao foco, você vai ter sempre o mesmo valor. Tá? Então, se essa distância aqui, por exemplo, equivale a 7, entre o ponto e a reta diretriz aqui é 7, entre o ponto e o foco também será 7. Se eu pegar outro ponto aqui e falar que a distância deste ponto à reta diretriz é 5, a distância deste ponto ao foco também será 5. Essa é a propriedade da parábola. Bem, equação reduzida da parábola.
Nesse caso aqui, vocês estão vendo a parábola onde o eixo de simetria dela pertence ao eixo x e o vértice está na origem. Então, eu tenho o vértice aqui na origem do meu plano cartesiano, ou seja, de coordenadas 0 e 0, e eu tenho a minha parábola com o seu eixo de simetria apoiada no eixo x. A concavidade pode ser voltada para a direita ou voltada para a esquerda. A equação reduzida nesse caso será sempre igual a y ao quadrado igual a 4 vezes c vezes x. Lembrando que y e x você nunca substitui, você vai substituir o valor de c. E o que é o c? A distância do foco ao vértice. É esse valor que vocês precisam, tá? Se a concavidade for voltada para a direita, este 4 é sempre positivo, mas se ela for voltada para a esquerda, este 4 é negativo. A maneira que eu fiz para guardar isso é que aqui eu falo que ele sempre está crescendo no sentido positivo, então esse é positivo. E essa parábola, se eu ampliar, ela está sempre para o lado negativo, então eu coloco esse sinalzinho de menos aqui na frente. Agora, se a sua parábola estiver com o eixo de simetria apoiado no eixo y, o que vai mudar é o começo. Em vez de você começar com y, você vai começar com x. Se ela estiver com concavidade voltada para cima, o 4 é positivo. E se estiver com concavidade voltada para baixo, o 4 é negativo. Então, a diferença entre essas, quando eu olho para a equação reduzida, é por quem eu começo. Se o eixo de simetria estiver apoiado no eixo x, eu começo com y. Se o eixo de simetria estiver apoiado no eixo y, eu começo com x. Vamos fazer agora alguns exercícios para vocês entenderem melhor. Vamos analisar. O nosso eixo de simetria está apoiado no eixo x, portanto, eu vou começar a equação da minha parábola com y. A concavidade dela está voltada para o lado negativo ou para o lado positivo? Está voltada para o lado negativo, ou seja, se eu ampliar aqui, eu tenho valores negativos e eles só crescem, tá? Então, eu vou usar a primeira ou a segunda? Vocês vão usar a segunda. O único dado que vocês precisam é o valor de C, que é a distância do vértice ao foco, que é a mesma distância do vértice à reta diretriz. Então, eu sei que nesse caso, o C equivale a 2. Substituindo nesta equação, vai ficar y ao quadrado igual a menos 4 vezes 2 vezes x. A única multiplicação que eu consigo resolver aqui é menos 4 vezes 2, que dá menos 8. E acabamos. É só isso que vocês fazem para encontrar a equação reduzida da parábola quando o eixo de simetria está no eixo x e o vértice da sua parábola está na origem do plano cartesiano. Existem alguns outros elementos que nós não iremos estudar com relação à parábola, que é quando o vértice não está na origem, ou ainda conseguir transformar equação de segundo grau em uma equação reduzida de parábola. Outro exemplo, ainda temos aqui o eixo de simetria apoiado no eixo x. Só que agora, se vocês olharem, a concavidade está voltada para o lado positivo, está voltada para a direita. Portanto, eu vou usar esta primeira equação. O meu 4 será positivo. Qual é o valor de C? Lembrando, C é a distância do vértice ao foco, ou do vértice à reta diretriz. E é uma distância. Se você pensar, professora, mas a distância do vértice à reta diretriz é menos 3. Não, a distância é sempre positiva. Equivale, nesse caso, a 3 unidades. As coordenadas deste ponto, sim, são menos 3 para o eixo x, mas a distância ainda assim é 3 positivo. Então, o C é igual a 3, substituindo na equação onde o 4 é positivo, pois a concavidade está voltada para a direita, ficará 4 vezes 3 vezes x. Essa daqui é a equação reduzida desta parábola. Y ao quadrado é igual a 12 vezes x. Vamos fazer agora dois exemplos onde o eixo de simetria não está no eixo x, estará no eixo y. Então, temos esse primeiro exemplo. Então, vamos pensar um pouco. A concavidade, nesse caso, está voltada para cima ou para baixo? Está voltada para baixo. Então, eu vou pegar o 4 positivo ou negativo? O 4 negativo. Qual é o valor de C?
C é a distância do vértice ao foco, ou do vértice à reta diretriz, que nesse caso não tenho nem sequer ela representada, mas eu consigo determinar sua distância também, porque é a mesma do vértice ao foco, que nesse caso equivale a quanto? A 4. Então, substituindo na equação negativa, com 4 negativo, pois a concavidade está voltada para baixo, vai ficar de que maneira? Ficará x² igual menos 4 vezes 4 vezes y. Lembrando que agora você começa com x, porque o seu eixo de simetria está no eixo y, tá? Precisa lembrar disso. 4 vezes 4 é 16. E terminamos. Vamos fazer um último exemplo, que é quando a concavidade agora está voltada para cima, que é esse caso aqui. Qual é a medida de C? C é a distância do vértice até o foco, ou do vértice até a reta diretriz. Nesse caso, quanto equivale o C? C é igual a 3. Eu vou usar qual dessas duas equações? 4 positivo ou 4 negativo? Agora você vai usar o 4 positivo, porque a concavidade está para cima. Substituindo, ficará 4 vezes 3, porque o C é 3, vezes y. Quanto é 4 vezes 3? É 12. E pronto, terminamos. Então, nós falamos rapidamente a respeito de circunferências e cônicas. Passei somente os conceitos básicos. Caso você queira se aprofundar, é só me falar que eu disponibilizo alguns materiais para vocês. Muito obrigada!